Olá pessoal, que bom que você está aí. Se você chegou até aqui é porque você quer mais, você está acreditando no seu potencial. E como eu disse, eu vou te passar coisas bacanas para você treinar em casa e você praticar. E eu vou te passar um detalhe muito legal aqui. Eu quero que você anote aí, Professor Marcelino, tudo por extenso, @hotmail.com. Olha aí, tá aparecendo neste cantinho, não, neste cantinho aqui, ó. Professor Marcelino, @hotmail.com. Você vai fazer o seguinte no final. Você vai gravar um pequeno vídeo e vai mandar para mim. Tem coragem de falar, professor, eu tenho a mensagem para você. Eu fiz o seu curso de oratória e tive coragem de gravar esse vídeo. E aí eu vou responder para você, vou te mandar coisas legais, com certeza. Se você quiser fazer esse teste de mandar aí um pequeno vídeo de no máximo 30 segundos ou um link, se você tem um canal no YouTube ou no Facebook, mande o link que eu vou assistir o seu vídeo e tenho muita honra em responder para você. Beleza? Vamos às 7 dicas práticas para você treinar em casa? Quais são elas, professor? Coloque aí na tela cheia para nós. Nós vamos falar do cuidado com o vocabulário, cuide da sua voz, entonação, volume, prepare sua fala, divida em tópicos, se necessário escreva o discurso, na abertura não esqueça do vocativo, ao final faça agradecimento sem exagero, saiba quando parar, use a emoção e como falar com a imprensa. Legal? Volta aqui para mim. Então, eu vou passar 7 dicas para você treinar em casa. Então, eu vou até dar aqui, a gente vai fazer uma interação aqui. Se tiver gente perto de você aí, não tem problema, mas eu quero que você fale comigo. Eu quero que você fale assim, o seu nome e a sua profissão. Fale aí. Estou esperando. Isso. Treine falar. Você precisa treinar. Mas cuidado com o seu vocabulário. Coloca a tela cheia aí para nós. Excesso de juridiquês pode prejudicar conforme o ouvinte. Seja prático. Volta aqui comigo. Eu coloquei juridiquês porque a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos são da área de direito. Mas seja qualquer a sua profissão, cuidado com a linguagem técnica. É isso que eu quero dizer. Porque a linguagem técnica, ela só atinge aqueles que a conhecem. E muitas vezes você quer atingir mais pessoas, principalmente com, por exemplo, esse vídeo aqui, colocado para você inteiramente de graça na internet. Sem custo nenhum, não vou cobrar material, não vou cobrar nada. Está aí com você uma parceria do professor Marcelino com a Faculdade Legale. Então, lembre-se, você vai falar coisas técnicas, vai atingir só os técnicos. Ah, mas eu vou para uma sala de aula que todos entendem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas que você deve tomar muito cuidado com o seu vocabulário, até para os técnicos você deve evitar só usar termos técnicos. Senão você se afasta muito, fica muito gelada essa comunicação. E a comunicação tem que ser quente. Daqui a pouco a gente fala sobre emoção. Ao se referir a fala de outros, coloque aí na tela para nós. Ao se referir à fala de outros, dê ênfase no começo e no final. Por quê? Olha aqui, ó. Se você está falando que não foi você que falou, você tem que falar que foi o outro. Isso é muito importante, inclusive, quando a gente fala de entrevista, ó, fulano disse isso, e você fala, o cara edita, tira a primeira parte, parece que é você que está falando. Então dê ênfase, olha, fulano falou isso. E quando você acabou, isso que eu acabei de dizer, quem falou foi fulano, no começo e no final, para que deixe claro que você está repetindo
reproduzindo algo que não é criação sua, principalmente se for coisa ruim. Na escrita, o pessoal não põe entre aspas e põe o sic lá para dizer, principalmente se for coisa errada, né? O pessoal põe o sic. Então, é exatamente isso que eu quero dizer para você. Na fala, isso é mais difícil. Então, você tem que tomar muito cuidado para não parecer que é você que está falando. Coloque aí tela cheia para nós. O latim deve ser evitado na oratória, a não ser que seja, né? A não ser se for de domínio público. Volte aqui. Pô, é muito legal você saber expressões em latim. Mas quais? Você vai dar palestra para quem? É lá para as empregadas domésticas, associações. Você vai chegar lá falando dormientibus non socorris jus, pactus sunt servanda, non adimplente contratos. Você vai chegar falando termos jurídicos que em latim ou em língua estrangeira. Eu dei o exemplo do latim aqui por causa do direito, mas em língua estrangeira. Pas de l'unité sans griffe, do francês, que é aplicado às provas, a relatividade das provas, da nulidade, as nulidades relativas, que não causam prejuízo. Então, cuidado! Agora, olha só o que eu fiz aqui com você. Eu falei o quê? Que palavra que eu falei aqui? O meu. O meu é uma gíria paulistana, não é? O meu. Ô louco meu. Não é? O Faustão usa porque ele foi criado aqui em São Paulo e tal. Então presta atenção. Olha aí. Coloca lá. Tela cheia. Eu falo assim, pô, isso é preconceito com os pedalistas, cuidado com os gírias. Não é com os pedalistas, é que as gírias mais pesadas, né, do malandro e tal, o sangue nos olhos, a não ser que você queira pegar isso como um bordão seu. Pô, aqui é o professor sangue nos olhos, você já sabe do que eu estou falando, não é verdade? Então, mas cuidado com gírias, ok? Elas podem, o excesso de gírias devem ser evitado. Professor, mas o senhor falou lá no bloco número 1 que eu criar o raporte. Se eu vou falar com a galera lá, com a moçada que usa gíria, aí é outra coisa. Aí você está criando um raporte de fala, de comunicação, até de vestimenta. Vou dar palestra para escoteiro, né? Eu vou falar lá com o escoteiro, então eu vou, né? Vou falar para escoteiro, eu vou usar os gestos dele, eu vou falar com os lobinhos, né? Os lobinhos. Então eu vou usar os gestos que são pertinentes, a comunicação pertinente, a vestimenta pertinente e as gírias pertinentes. Agora, você vai para uma palestra de advogados, juízes promotores, ou de engenheiros, de médicos, que só vai falar gíria, aqui é o malandrão, segue nos olhos, pega mal. Você acaba criando aí um bloqueio da sua autenticidade, um bloqueio até da sua competência em transmitir o conhecimento. Tome muito cuidado com isso. E olha só do cuidado com o vocabulário. Veja aí a última dica desse slide. Leia bastante. Volta aqui para mim. É até com certo pesar que eu falo isso, porque, infelizmente, o brasileiro não lê muito. Pode até comprar muitos livros, mas não lê muito. Eu me lembro na faculdade de Direito, eu e mais... Até não deveria estar falando isso, porque eu vou falar de mim. Eu e mais 2 colegas, a gente se destacava lá nos estudos porque a gente lia. Era só a única diferença entre eu e esses 2 amigos, inclusive todos conseguiram seus objetivos em concursos, porque a gente lia. A gente comprava lá o livro da Maria Helena Diniz, de Direito Civil, e lia o volume inteiro. Mas não vai cair na prova. Mas não é para prova, meu. É para a vida. Você não vai ser um profissional. Você lê, eu li o livro. Mas eu comprei um livro não é para ler? Eu comprei o código, é só para consultar as leis. Então eu vou te dizer uma dica, se você quer passar em concurso público, a primeira coisa que você tem que fazer é ler a lei seca.
Ah, mas o código não foi feito para memorizar, foi feito para consultar. Tá, mas se você não sabe o que está escrito, você vai consultar o quê? Você tem que ler pelo menos uma vez para saber o que está escrito lá. Para quando você tiver que consultar, você sabe, opa, eu vi isso aqui no Código de Processo Penal, eu vi isso aqui no Código de Processo Civil, eu vi isso aqui no Código Civil, eu vi isso aqui na CLT. Ou seja, eu li uma vez. Então, leia bastante, leia aquela leitura de entretenimento, aqueles livros de filosofia, livros de romance, livros bons. Tem coisa muito boa, muito legal aí na praça para você melhorar o seu conhecimento, melhora o seu vocabulário, melhora a sua capacidade cognitiva, te deixa mais legal para a vida. A leitura é isso, o livro é muito legal. Leia. Se você não consegue fazer isso, mas o ideal é que você lesse um livro por semana. Ah, professor, não tenho tempo. Tem tempo, você faz seu tempo. A realidade é essa, você faz seu tempo. Veja quanto tempo você perde com coisas que não agregam nada. Ah, mas são entretenimento. Tudo bem, existe a hora de entreter, existe a hora de reter conhecimento, de agregar valor. Então equilibre bem isso daí e você vai entender o que eu estou dizendo. Vamos para a dica número 2? Tela cheia, cuide da sua voz, entonação e volume. Entonação respeitando a pontuação. Volte aqui para mim. Você já pensou uma pessoa que começa a falar muito rápido, você não entende nada? E uma pessoa que fala muito devagar, que você até quer completar o que ela está falando, porque você fica até ansioso, você quer até falar na frente dela. Então, como que eu vou fazer isso? A entonação, respeitar a pontuação, respirar. Senão você está tenso, você vai ler um discurso, você está lá com o papel preparadinho, você começa a ler, faz até o contato, né? Você lê e olha para a plateia, certinho. Só que você começa a se prender a respiração, respirar na hora errada. Isso é muito ruim e acelera o batimento cardíaco, você vai ficar mais nervoso. Olha aí, não. Calma, respire, entonação, respeite a pontuação, isso é muito importante. Outra coisa, olha aí, tela cheia, ajuste o volume, mas aumente ou o diminua quando for necessário. Eu quero que você entenda o seguinte, se eu der uma palestra no mesmo tom, você, sem variação dos decibéis, você vai perder a concentração. De vez em quando eu tenho que falar mais baixo e de vez em quando eu tenho que berrar, tenho que gritar. Então é importante para você chamar a atenção, falar um yes, é isso aí, vamos lá, para você efetivamente reter a atenção daquelas pessoas, manter os seus ouvintes concentrados naquilo que você está falando. Faz um exercício aí em casa, eu vou te dar um exercício. Você vai falar na frente do espelho qualquer frase, pegue qualquer texto e eu quero que você leia esse texto na frente do espelho, fazendo o seguinte, você vai ler assim, ó, você vai pegar o texto, vai falar baixinho, médio e alto. Cuidado com o vocabulário. Cuidado com o vocabulário. Cuidado com o vocabulário. Então, você vai falar em 3 tons. Para fazer esse treinamento, faça isso algumas vezes em frente ao espelho ou até grave para você depois ver como você está fazendo a sua melhora na sua performance de falar em público. Olha aí, a terceira dica, respire, fale pausadamente, dê ênfase a pontos importantes. Volta aqui mais uma vez, preste atenção. O que é ênfase em pontos importantes? É onde você vai usar tudo, o gesto, a fisionomia, ó, vou olhar para a tela agora, é isso mesmo, olha, eu balancei o corpo, fiz um gesto,
fiz uma expressão facial e elevei o tom de voz. É isso mesmo. Olha que diferença de eu falar assim, é isso mesmo. Você acertou. É isto mesmo, você acertou. Olha que diferença. Então preste atenção, treine isso. Vamos lá para o treinamento, como é que você vai fazer? Você vai pegar qualquer frase, pode ser essa, você vai fazer em 3 níveis. É isto mesmo. É isto mesmo. É isto mesmo. Tem diferença ou não? Isso já estou te dando dicas valiosas para você mudar posturas de corpo mesmo. Ok? Agora olha só essa última dica da voz. Veja aí. Sotaques interioranos podem dar credibilidade, não se preocupe com eles. Isso mesmo. Volta aqui, ó. O porta, o virar a esquina, o leite quente lá de Sorocaba, não tem problema nenhum. É o seu estilo, faz parte do seu vocabulário. Ah, mas eu vou ser um jornalista de telejornal. Aí é diferente. Aí você deve eliminar todo o regionalismo, porque você vai falar para o Brasil inteiro. Aí é diferente mesmo. Preste atenção. Agora você vai falar para uma plateia, para as pessoas, ou no vídeo do YouTube. Aí você tem um sotaque do interior. Por que eu disse que causa credibilidade do interior? Do interior. Por quê? Não sei, é uma pesquisa feita, causa credibilidade, acredite se quiser. Por quê? Ah, porque se eu for a linguagem do malandro, tal, essa não dá credibilidade. Então, tome cuidado, se você tiver um sotaque caipira aí, não se preocupe, porque ele te ajuda a dar credibilidade àquilo que você está falando. E tente ali, usar ali um equilíbrio para melhorar a sua comunicação com o seu sotaque. Beleza? Vamos lá para a dica número 3 para você praticar em casa. Olha aí, prepare sua fala, divida em tópicos, como nós falamos. Necessário, escreva o discurso. Eu quero que você leia comigo o que está nesse slide, depois eu vou te dar uma dica de exercício em casa. A preparação é importante, mas seja flexível. Faça um roteiro. Se for um debate, tente descobrir o que o outro irá falar. Acusação e defesa podem ser equiparados ao jogo de xadrez. A fala deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Pedido, se for o caso. Não se esqueça de realçar os pontos importantes no final. Se houver perguntas ao final, tenha uma equipe de triagem. Isso é muito importante. Volta aqui. Olha, desse último slide, bloco, né, dessa último bloco de aula das dicas, esse slide aqui é, se não o mais importante, um dos mais importantes. Por quê? Porque ele fala exatamente daquela credibilidade da comunicação que você vai fazer e o principal, a conclusão no final. Lógico que você vai escrever o que você vai falar, você vai preparar a sua aula, você está começando, você deve fazer isso, não tem problema nenhum. Mas você tem que dar uma flexibilidade nisso. Você está com um texto lá, você não pode, estou lendo o texto aqui, mas puxa vida, o cara que falou antes de mim colocou essa mesma coisa aqui, pô, eu pulo, eu vou pular isso aí, eu vou repetir o que o cara falou. Por isso que você precisa estar preparado, com tópicos, com planos, com plano B, com plano C. Então você precisa ser flexível naquilo que você vai falar. E outra coisa, como eu disse aqui, se for um debate, professor, debate, o cara vai fazer pergunta, vai me colocar saia justa, mas aquilo que eu falei, você vai subindo na escala social, você vai ser chamado para debater. Eu já preparei até políticos aí para você ir para debate. Você vai para um debate, você vai para por tudo ou nada, vão atirar, vão te criticar, vão fazer perguntas, eles querem te deixar em saias justas. Então, preste atenção no que eu quero te falar aqui, que é muito importante. Se você conhece
sabe do nome das pessoas que vão debater com você, veja o que as pessoas gostam. Se ele tem livro, isso serve até para banca, sabia? Você está no exame oral, está na última fase do concurso, você passou, você está dentro. Pô, tem lá 3 desembargadores lá que estão lá. Você conhece? Eles têm livro escrito? Tem? Pô, você tem que ler o livro dos caras, meu. Para você até fazer citação, não pôr posicionamento contrário. Se você vai para um debate, qual é a posição daquele cara em relação a determinado assunto? Ele tem coisa escrita? Ele tem site na internet? Qual é a posição dele em relação a esse artigo científico ou aquele outro artigo? Não é bacana? Você está ali num debate, mas não é uma briga, nada. Você tem que se preparar. Assim como fosse numa luta de artes marciais, você precisa se preparar. Outra coisa importantíssima que eu tenho que passar para você aqui. A fala. Qualquer fala que você vai falar, até uma piada. Você vai para uma piada. Você tem que prender a atenção da pessoa, vai para o meio da piada e dá o desfecho da piada, é algo engraçado. A pessoa vai na expectativa de rir. Ela vai na expectativa de dar risada. Então, uma aula, uma palestra, tem que ter uma introdução. Você vai, né, fazer uma introdução. Vai ter o desenvolvimento do assunto que você vai falar e a conclusão. Você imagina, você está assistindo um filme, o cara para na metade. Então, você tem que concluir aquela sua fala, dar um desfecho, trazer uma metáfora que se relacione com aquele assunto, deixar uma moral da história, sabe como é que é? Deixar aquela moral da história ali. Você acha que isso é importante? Lógico que é. E por último, eu até falo, você vai responder as perguntas ou não? O que você acha? Coloca a tela cheia aí. Isso. Se houver perguntas no final, tenha uma equipe de triagem. Volta aqui para mim. O que é equipe de triagem, professor? Não tem isso aí, não. Por quê? As pessoas, você está numa plateia, tem 200 pessoas. Você entregou lá as famosas filipetas para fazer pergunta. Está todo mundo lá fazendo pergunta. Aí entregam direto para você. Vamos imaginar que eu tenho 3 perguntas semelhantes. Eu vou ficar repetindo? Ah, já falei dessa. Essa aqui já... Não. Uma equipe de triagem, a pessoa traz, faz uma pergunta que responde 5, 6. E outra, às vezes tem uns brincalhões lá na plateia que quer fazer umas piadinhas, coloca a piadinha lá sem querer, né? Aqueles nomes compostos que fazem... que dão um palavrão, um impropério, que até teve um ministro aí que acabou falando o impropério ali na sua fala, porque deram para ele ler lá, e ele falou, em vez de falar do Thomas Bastos, ele falou outro Thomas aí. Então, cuidado. Então, você tem que ter muito cuidado aí com o que vem, por isso que precisa de uma equipe de triagem. Ok? Tá gostando? Vamos à dica número 4? Vamos lá. Na abertura, não esqueça do vocativo. Tela cheia aí para nós. Referencie as pessoas ilustres ou aquelas que você quer destacar a presença. Não esqueça das personalidades, mas também fale dos demais, dizendo que todos são importantes. Volta aqui. As pessoas gostam muito de homenagear os caras que estão na mesa. Começa lá, excelentíssimo senhor doutor fulano de tal, digníssimo governador do estado, o excelentíssimo senhor fulano de tal, digníssimo secretário fulano de tal, senhoras e senhores, já vai, não,
senhoras e senhores aqui presentes, que muito me honra, você que é o estudante, você que é o funcionário que está trabalhando aqui, muito obrigado. Vamos ao nosso assunto, ou seja, você agradece, chama a atenção. Eu já cheguei a falar, sim, de pessoas que estavam, pessoas humildes trabalhando ali, pessoas em serviço simples, tem que chamar a atenção, tem que agradecer. Eu vi um grande palestrante, tinha crianças brincando ali, falou assim, olha essas crianças aqui, crianças, vinde a mim os pequeninos, já falou Jesus, ou seja, ele trouxe a plateia para ele, citando todos os presentes, inclusive as crianças que estavam brincando ali. Então é muito importante. O vocativo é isso, você dar ênfase às pessoas ilustres, mas não esqueça de todos os presentes. Muitas vezes as pessoas falam ali, esqueceu daquela autoridade, de anunciar a presença daquela autoridade, foi um erro ali, do protocolo ali, do cerimonial daquele evento, mas eu acho mais grave você se esquecer das pessoas mais humildes, porque delas poucos se lembram. Então, quando eu posso chegar lá numa solenidade, as pessoas esqueceram meu nome, mas se elas lembrarem daqueles mais humildes, eu vou ficar muito feliz com isso. Então lembre-se que você precisa fazer os vocativos, mas todos são muito importantes, porque eles estão ali para te ouvir ou trabalhar naquele evento. Então são pessoas importantes, com certeza. E coloca a tela cheia aí para nós. Ao final, faça os agradecimentos. Mas, por favor, sem exageros. Agradecer faz parte da boa educação. O convite pode ser agradecido no começo. Agora, não exagere, não puxe do bolso uma lista de patrocinadores ou colaboradores, conforme a situação. Isso aí pode comprometer a sua palestra. Volta aqui para mim. Eu gosto muito de citar o grande pugilista Maguila, que no começo da carreira ele falava assim, agradeço lá a empresa de carro, agradeço lá a outra. É lógico, ele puxava lá uma lista de patrocinadores para agradecer, fazia parte ali. Agora, você vai agradecer o convite, agradece lá se você tem um Deus, agradeça ao seu Deus, agradeça a sua família, agradeça os agradecimentos. Agora, não exagere. Assim como você não deve exagerar em outras coisas. As coisas têm que serem naturais. Até o seu currículo. Já pensou você? Olha, eu vou falar para você, exemplos negativos para citar, eu tenho um monte. Eu já vi professores preparadíssimos, professores de alto gabarito, mas a aula dele tinha 30 slides, eu não vou exagerar, tá? Vou falar o que foi verdade, 7 era do currículo dele, com letrinha miúda. Pô, aí não, né? É importante você saber quem está falando com você, mas deixa alguém ler aquilo, não você. Você põe lá, ó, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o cara, eu fiz o herói das próprias histórias. Comprometeu a palestra. Até hoje todo mundo ri desse cara do doutorado. Puxa vida. Então, cuidado. Evite exageros, tanto no seu currículo, quanto nos agradecimentos. Não puxe do bolso lá uma relação para agradecer. E quando você fala assim, concluindo, já estou concluindo, conclua. É isso mesmo. Porque tem gente que fala assim, ó, estou concluindo. E fala, e volta no começo, e fala. Agora é para acabar mesmo, hein? E fala. Bom, agora finalizando, e fala. Para. Aí, pô, né? O avançado da hora, já está chegando no horário do almoço, o palestrante te atrasou. Por isso que você tem que ter uma ética. Até para dar palestra você tem que ter ética. Você quer ver uma coisa? Tem 5 pessoas para falar. 50 minutos para cada um.
Você tem que cumprir os 50 minutos. Não, mas o meu é mais importante, vou falar 1h30. Vai prejudicar os outros. Isso é deselegante. Não é elegante. Não faça isso. Compromete a sua fala. Eu já tive experiência a ponto de eu conhecer o palestrante e falar assim, eu quero falar primeiro do que esse. Mas por que, professor? O senhor quer falar primeiro? Porque eu conheço. Ele vai invadir outra. Mas não deu outra. Eu já conhecia a peça. O cara era para falar 40 minutos, falava 1h30. Aí o outro que tinha que falar em 20 minutos, porque se passasse o horário do almoço, todo mundo já com fome, querendo ir embora. Então, respeite o seu horário. Nada de puxar aquela lista, beleza? Vamos para a dica número 6, para você usar a prática agora. Preste atenção no slide cheio aí. Use a emoção. A emoção deve estar sempre ali ao seu lado. Fale com entusiasmo. As pessoas não podem acabar de escutar sua palestra com raiva, a não ser que esse seja o objetivo. O ser humano, ele é emotivo. Não inverta emoções, ria com coisas alegres e entristeça com situações trágicas. Lembre-se, a humildade é o degrau mais alto da sabedoria. Volte aqui. Pessoal, a emoção, nós seres humanos somos emotivos por natureza. Nós precisamos transmitir essa garra, essa energia em dar aquele conhecimento que você está falando. Se você é um advogado penalista e faz júri, você sabe o que eu estou falando. Pô, você vai para o júri lá morto. Ah, o meu cliente parece que ele é inocente. Está condenado. Você tem que ir com energia, com vibração, trazer exemplos de emoção para a sua palestra, para a sua aula, fazer gestos que emocionem, que dê ênfase àquilo que você quer falar e fazer. Então, preste atenção no que eu tenho essa dica para você aqui, de você usar. Agora, cuidado, não use a arrogância, não use a prepotência, não queira dizer que você é melhor do que os outros, que você é o cara, mesmo que você seja o cara, porque eu tenho certeza que você é um dos melhores naquilo que faz, mas deixe a percepção firmar isso. A percepção de você estar bem, de você ser aquela pessoa de destaque, deve ser dada pela plateia e não você. Falar, eu sou, eu faço, eu aconteço. Não. Não faça isso, isso é muito ruim. E a última dica, porque eu sei que você vai ser um orador de grande sucesso. Olha lá esse último slide para você. Como falar com a imprensa? Cuidado com juridiquês, é a mesma dica. Realce apenas pontos relevantes. Fale pausadamente. Cuidado ao falar em off. Aqui requer uma explicação. Vem cá. O que é o falar em off? Aquilo já pagou tudo e tal. Aí o repórter fala, mas e aí, doutor, o seu cliente... Agora que nós já desligamos as câmeras aí, o seu cliente é culpado? Não? Olha, na verdade eu acho que ele é, né? Eu sou advogado, né? Não posso falar que ele não é, que ele é culpado, né? Ah, então o senhor acha que ele fez mesmo aquilo? Ele fez e tal, mas você sabe como é que é, né? A gente tem que defender aí e tal. Sabe o que vai ser publicado no dia seguinte? Advogado diz que o seu cliente é culpado, mas que fará o possível para absolvê-lo. Não existe isso. A notícia é diferente de publicidade. Notícia é algo que não deveria ser publicado ou alguém não queria que fosse publicado e vai ser. Então virou notícia. Então cuidado com o que você fala em off. Não existe off. Você repete, e aí, o que você acha? Não, o meu cliente é inocente, é isso mesmo, tal, e mantém essa versão. Não existe isso. Depois não vai querer matar o repórter, ele está no papel dele, ele tem a notícia. Ele tem a notícia. Desculpe.
Ah, eu vou processar tal. É lógico, se o repórter falou mentira, se o repórter não tem como provar o que ele falou de você, ele te ofendeu, aí é outra coisa, você está no seu direito. Eu quero falar de verdades. Você falou coisas que não deveria falar, por isso não fale off, ok? Volte aí para o slide. Se o repórter perguntar aquilo que você... não perguntar aquilo que você quer falar, insira em outra resposta. Volta aqui que eu vou te dar um exemplo. Ó. Eu quero falar que o meu cliente não estava no local do crime, por exemplo. Então, mas o repórter perguntou se o meu cliente estava com o celular desligado. E a última pergunta, ele falou assim, ó, para encerrar, eu gostaria de saber se o seu cliente estava com o celular desligado. Aí eu falei assim, olha, realmente, como ele não estava no local do crime, o que é mais importante, o seu celular também estava desligado. Eu inseri na resposta aquilo que eu queria falar, e não o que o repórter queria ouvir. Então, isso é uma técnica importantíssima, porque depois o cara vai falar, pô, mas você não falou que eu não estava lá, doutor? Não, mas ele não perguntou. Não, mas você tem que falar. Ah, mas ele não fez a pergunta. Insira na resposta, entendeu? Volte lá na tela cheia para nós. Se não quiser responder, fale outra coisa, mas nunca diga, não vou responder essa pergunta. Volte aqui. O cara pergunta, seu cliente matou o fulano? Não vou responder esta pergunta. O que eu acabei de dizer? Que ele matou, né? Você não quer responder determinada pergunta, você desconversa. É isso mesmo. Você já deve ter visto político famoso aí, o cara pergunta sobre o tempo, vai chover hoje? Olha, se vai chover hoje eu não sei, mas fui eu que construí essa ponte e essa ponte é muito importante em dia de chuva. Vocês estão entendendo? Você deve inserir ali, você não responde e insere aquilo que você quer. Então, foi você que derrubou tal coisa? Olha... É muito importante as coisas não serem derrubadas. E desconversa. O repórter, ele pode insistir? Pode, desconversa de novo, porque isso vai ser editado, se for ao vivo, melhor ainda, porque aí ele tem tempo, ele não pode ficar repetindo, tem que cortar, no ponto estão falando lá, acabou o tempo, ele tem que cortar, melhor ainda. Agora, se for uma sonora que ele está gravando ali, eu fui durante 10 anos porta-voz da Corregedoria de Polícia Militar. Então eu sei o que eu estou dizendo para você, não é coisas que eu li num livro, é minha experiência de vida. Cuidado, insira no texto aquilo que você quer e quando você não quer responder, não diga, não vou responder essa pergunta. Você acabou de confessar aquilo que ele está te perguntando com sim ou não. Então, não responda e fale outra coisa que tenha até uma relação com aquele assunto, né? Senão vai parecer uma conversa de louco. O seu cliente estava no local do crime e você fala assim, as Olimpíadas serão um sucesso. Então não tem relação. Você tem que ter uma relação com aquilo e você pode muito bem desconversar. Volte aí, tela cheia. Cuidado com a imagem de fundo. Desculpe, eu pulei um. Fale em pé, demonstra autoridade e superioridade e cuidado com a imagem de fundo. Volta aqui para mim. Primeiro, falar em pé. Entrevista. É muito legal dar entrevista sentado. Eu comprei uma cadeira, professor, daquela de presidente, aquela cadeira linda e tal. Mas muitas vezes é legal você ter uma postura ereta. Pode ter lá de fundo uma biblioteca
cuidado com a imagem de fundo. Aqui é um estudo maravilhoso, você está vendo esse estúdio aqui. Mas imagina se eu estou dando uma entrevista no restaurante, numa churrascaria, e tem um boi atrás de mim aqui com o chifre. O cara encaixa e fica o chifre aparecendo. Então você tem que tomar muito cuidado com a imagem de fundo quando você está falando, dando uma entrevista. Cuidado com o que você deixa na mesa, o cara pode filmar, dar um zoom ali, te comprometer, documentos, coisas de outros clientes. Pô, eu tô lá movendo uma ação, apareceu na televisão lá o meu nome, doutor, eu não gostaria que isso acontecesse, olha aí. Que coisa desagradável. Então, cuidado com o ambiente onde você vai dar entrevista. Volte aí. Use trajes apropriados e peçam o roteiro antes das perguntas. Volte aqui. Qual que é o traje apropriado para dar entrevista? Não sei. Você é jogador de futebol? Você é advogado? Advogado, se vai dar entrevista como advogado, paletó e gravata. Mulher, traje social adequado de uma advogada. E você pode chegar para o repórter que marcou uma entrevista com você e falar para ele assim: você pode me mandar as perguntas por e-mail para eu preparar alguns dados estatísticos, senhor? Não se preocupe que ele vai fazer outras perguntas que não estão ali, mas ele vai fazer um roteiro. Aí você pode responder aquelas inseridas no contexto que ele vai fazer outras perguntas que não estão ali. Essa é uma técnica. Ele pode perguntar para você: eu vou querer fazer isso, quero saber disso. Aí chega na hora, ele quer perguntar outras coisas. Você fala isso. E também, se for o caso, responda aquela pergunta, não tem problema nenhum. A não ser que você queira usar aquela outra técnica de não responder, mas não dizer que não sabe, que não quer responder. E sim inserir uma resposta ali. Ok? E nós estamos chegando aqui no final. Isso mesmo. Acabamos o nosso curso e eu quero agora desafiar você a gravar um pequeno vídeo de 30 segundos de agradecimento e mandar o link no meu e-mail. Está aqui de novo, ó, professormarcelino@hotmail.com. Ponha lá 3, 2, 1 falando no assunto, que eu já vou saber que foi você. Grave esse vídeo, mande para mim que eu vou fazer um comentário com você, que eu quero saber o que você achou desse vídeo, desses 3 módulos de dicas para que você se torne um orador de sucesso. Eu quero deixar aqui uma mensagem para você, uma reflexão. Coloca a tela cheia aí do José Ortega y Gasset, que é foi um jornalista espanhol. Ele dizia assim: todo dizer é deficiente. Dizer menos diz menos do que quer. E todo dizer é exuberante, dá a entender mais do que se propõe. Não é legal? Todo dizer é deficiente, diz menos do que quer. Todo dizer é exuberante, dá a entender mais do que se propõe. Volte aqui para mim. Eu gostaria de dizer para você que assistiu esse vídeo. Eu tenho certeza que centenas, até milhares de pessoas vão chegar até aqui. E se você chegou até esse final, puxa, eu tenho muito a te agradecer, porque você dispensou um tempo a mim. Você deixou um tempo comigo aqui. E eu queria dizer para você que se você está até o final, você passou momentos comigo. E eu quero te agradecer muito por isso, porque parece ser frio um vídeo de eu não ter o contato com você, por isso que eu espero esse desafio que eu fiz. Faça o vídeo, mande o link para o professor Marcelino e nós vamos nos comunicar aqui. Me procure nas redes sociais, professormarcelino@hotmail.com, Marcelino Fernandes Coronel, Twitter, Facebook, fanpage, Instagram, estou em todas lá. No canal do YouTube,
Marcelino Fernandes Coronel, ou no Legale Virtual, aonde você está encontrando esses vídeos aí, linkados em Facebook, Instagram ou no Twitter. Ok? Eu sou Legale. E você?